nobres que haviam na sua cidade, que habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e pondo Nabote diante do povo. Pondo de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na cidade, fizeram tudo como Jezabel lhe tinha ordenado, conforme estava escrito na carta que lhe mandara. E apregoaram o jejum, puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, e dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, e apedrejaram, e morreu. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus, aleluia, e dizendo que Deus é bom. Está todo mundo vivo aí, em nome de Jesus? Amém. Irmãos, hoje eu estava na minha casa, como sempre, pensando o que eu ia ministrar. E de acordo com a nossa realidade, o tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que Deus tem alertado a sua igreja, Deus tem alertado o seu povo, né? Deus, ele tem pressa em salvar o máximo de pessoas, para que eu e você venhamos logo. Então você que está aqui, se converta logo em nome de Jesus, porque eu quero ir para o céu rápido, tá? Em nome de Jesus. Então, irmão, se apresse. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva. E algumas pessoas hoje, até alguns pregadores, a gente vê muitas coisas na internet, a gente vê muitas coisas que o povo posta, e tem muita gente que vai lá, curte, compartilha, que vai lá e fala até contra a igreja. É uma benção, né? É uma benção. E aí vê gente lá dizendo que os altares hoje já não pregam mais salvação, que os altares hoje só pregam a vitória, né? Que as pessoas não vão mais buscar salvação, só buscam vitória. Realmente, essa parte eu também acredito, não discordo. E que muitas pessoas não estão consolidadas na palavra, realmente, tem muitas pessoas que não estão. Mas não vai mudar nada, irmãos, eu e você compartilhar essas coisas. Nós precisamos ter pressa, precisamos cuidar das nossas vidas, e o quanto antes. Esse dia eu recebi um vídeo de uma mulher que ela estava falando que às vezes uma mentirinha para a glória de Deus, né? E aí falou assim, em cima do altar pregando: porque às vezes a gente tem que contar umas mentirinhas para a glória de Deus. Não. Aí não sei quem colocou assim, mandou para mim, disse: vai lá, Fer, fala alguma coisa. Eu disse: eu não perco tempo com isso não. Meu tempo é muito precioso para ficar discordando e brigando com gente. Ela que vai dar conta com Deus. O tempo que eu tenho, eu cuido do que eu tenho, e ainda vou ganhar um pouco de alma. Eu vou perder tempo, irmão, falando com uma mulher que eu não sei nem quem é, o problema é dela. Vou ganhar o máximo de pessoas e acabou. Então hoje as pessoas compartilham coisas, né? Algumas coisas eu compartilho que eu acho interessante, que eu acho que vai agregar. Outras coisas não compartilho porque não vai agregar. Então esse negócio de que a gente não prega mais salvação, que a gente não prega mais a santificação, eu não sei qual a igreja que eles estão falando, porque essa igreja eu tenho certeza que não é. Amém? E eu louvo a Deus porque você está aqui, porque o Deus é Deus de vitória, sim, mas Ele também é Deus de juízo. Amém? E isso a gente não vai negligenciar. E eu olhando tudo o que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, vendo toda a apostasia que está acontecendo e sabendo que a vinda do Senhor cada vez está próxima, olhando grandes homens de Deus que perdem a oportunidade que têm de pregar, de realmente entregar algo para o povo que o povo precisa. Cada vez mais eu estou convicta de que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Nós temos o quanto antes, irmãos, de nos santificar, para que eu e você venhamos mesmo esperar as trombetas soarem, porque breve nós iremos morar com o Senhor na glória. E não vai demorar muito, será mais breve do que eu e você imaginamos, amém? Então eu e você precisamos cuidar. Mas pensando nesse contexto tudo, e sabendo que existe o adversário das nossas almas, o diabo, eu ministrei nas 5 da tarde que Satanás, ele é assim, ele é condenado, ele não será, ele é. Já existe alguém que está condenado, que é Satanás. O diabo, Lúcifer, como condenado, ele sabe que existe um lugar para ele ir, que é o inferno, as trevas, onde ele será lançado. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele criou isso para puni-lo e não punir o seu povo.
Mas aquele que não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas serão enganadas pelo próprio diabo. Por que isso, pastora? Porque ele já é condenado. Porque para nós a salvação por conta de Cristo, mas para ele não mais. Então o máximo de pessoas que ele conseguir arrastar, essas pessoas, para ele é um vitorioso. Ou seja, vou punir Deus através da sua criação. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite, irmãos, viver aquilo que nós queremos e desejamos, amém? Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de muitas vezes a forma que Satanás tem agido para nos tirar o foco de realmente viver aquilo que o Senhor entregou para nós. Aqui nós estamos contando uma história de um homem chamado Nabote. Nabote, ele era um homem simples, que tinha uma vinha. E do outro lado, os personagens são um rei e uma rainha, cujo nome é Jezabel. Não tem como descrever Jezabel de uma forma simplificada. Jezabel, ela era o próprio demônio encarnado nela. Uma mulher perversa, uma mulher cruel, que não media esforços e não tinha limites para a sua crueldade. O rei, um homem que Deus fez ser rei, negou a sua existência, negou o Deus, a existência do seu Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que por negócios, ou seja, o rei já tirou os olhos de Deus e viu que Deus não era suficiente para o seu reino. E decidiu fazer uma aliança com outros povos que tinha como um Deus chamado Baal e Aserá. E esses eram os deuses no qual a sua futura esposa estava ligada. Porque a Bíblia vai dizer que ela era uma sacerdotisa, ou seja, prestava culto, trabalhava para. E ela não estava disposta a deixar a adoração dos seus deuses para simplesmente adorar o Deus do marido pelo qual ela vai casar. Então Jezabel, ela tinha o poder de persuasão. Ela sabia como entrar. Ela sabia como se portar e tirar isso do rei. E ela conseguiu. Ela casou com ele. O rei agora, casado com Jezabel, tem alguns lucros para o seu reinado, mas Deus ainda do céu começou a trabalhar através de um profeta chamado Elias, no qual ela não hesitou. Ela era tão bárbara, que ela matou os profetas do Senhor, muitos deles. Muitas pessoas que não adoravam o seu Deus, ela deixava passar necessidade. Quando o profeta disse que não choveria, a chuva cessou, o povo passando necessidade. E a rainha dizia: se vocês adorarem o meu Deus, vocês estão servidos do alimento. Mas se o meu Deus vocês não adorar, alimento é que vocês não têm. E ela tinha esse poder, isso nas suas mãos. E é claro que o rei era um rei de Samaria, então ele tinha um palácio em Samaria. E ele tinha um outro palácio mais fora da cidade, numa cidade chamada Jezreel. Lá em Jezreel, então, quando ele estava muito cansado, o rei, então, ele saía de Samaria, do palácio, ia para Jezreel. E um dia esse rei, olhando, ele notou que tinha uma vinha, mas era normal. A vinha sempre esteve lá. Mas no coração do rei, agora ele olha com um olhar de cobiça, o olhar de desejo. Ele quer para ele, mas ele é rei. Se ele determinar, seria dele. Mas ele era um rei que também sabia os preceitos, mandamentos e leis de Deus. Só que por ele estar envolvido com Jezabel, ele negligenciava tudo o que Deus ordenava. E a Bíblia vai dizer que agora o rei, ele olha e deseja a vinha de Nabote. E eu estava ministrando e disse que talvez realmente Nabote, aqui próximo à nossa cidade, indo para Brusque, tem ali um castelinho de uva. Alguém já viu ali? Vocês já pararam para saborear aquele suco de uva que eles vendem ali? É um suco de uva sem igual.
Tu pode comprar qualquer suco de uva industrializado, pode ir ali no mercado comprar qualquer outro, mas vai lá comprar para você ver. O sabor é diferente. Você sabe que um dia eu comprei um suco desse e caiu no meu piso, manchou o piso. E não saía mais, manchava a roupa, de tão forte e puro que ele era. Não tinha mistura, realmente era 100% natural. Quando nós vamos comprar o suco, tem conservantes, porque precisa estar conservado de alguma forma. Quando a gente vai comprar isso, é tudo industrializado, ou seja, passa por um processo. Mas quando você compra ali, não. Então a realidade, talvez, muitas vezes o rei poderia ter provado do vinho que Nabote produzia. E no coração dele havia um desejo de ter aquele lugar. É do lado do meu palácio, em Jezreel. Vai ficar tudo junto. Só que agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que falar com Nabote e vou fazer uma proposta para ele. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei chama Nabote. Nabote chega e ele diz: Nabote, eu quero falar contigo. Fala, rei. Eu quero comprar sua vinha. Ou seja, eu preciso da sua vinha porque eu quero fazer uma horta. Me vende a sua vinha. Mas faz assim, não, trocamos essa por uma melhor eu tenho. Satanás nunca vai oferecer para nós o pior, sempre o melhor aos nossos olhos. Ou seja, eu tenho uma maior. E também tenho, se você não quiser a vinha, eu posso te pagar em dinheiro. Você escolhe o que você quer. Automaticamente Nabote disse não. Ele disse assim: porém Nabote disse: guarda-me, ó Senhor, de que eu não te dê a herança dos meus pais. Guarda-me, o Senhor, que eu não te dê a herança dos meus pais. Ou seja, ele estava dizendo: rei, tu está pedindo para mim uma coisa absurda, porque você sabe o que Deus determinou sobre nós, sobre as terras. Sabe o que é, irmãos? Não abra. Em Levíticos, capítulo de número 25, capítulo 25, no versículo 23, ouça. Diz assim o Senhor: também a terra não venderás em perpetuidade, porque a terra é minha. Vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Quando aquele povo sai da escravidão do Egito, e esse povo vem peregrinando na terra, lembra que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel? Deus estava dizendo para o povo: a terra é minha, pois agora eu vou dividir com vocês. Cada um pega a parte que lhe cabe. Então Deus estava dando aquela terra para aquele povo. Mas Deus entregou-me e disse: essa terra vocês não podem vender para sempre ou perpétuo. Por quê? Porque a terra não é de vocês, essa terra é minha. Então eu estou dando para vocês usufruir, desfrutar dessa terra. Faça dela o que vocês bem quiser, porém não venda ela perpetuamente. Vocês podem até arrendá-la, podem até arrendar por 7 anos, porque no ano do jubileu essa terra vocês terão de volta, porque essa terra que vocês habitam vai passar de geração em geração, ou seja, sai de mim, vai para o meu filho, sai do meu filho para o meu neto. E ele estava dizendo: eu conheço a lei de Deus, e eu não posso vender a terra que não é minha. Isso é uma herança do meu pai, são herança que os meus antepassados nos deram, peregrinando nessa terra. E Deus estava dizendo: a terra é minha, a terra é minha, vocês são estrangeiros nela comigo. Então a terra eu empresto para vocês. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, até aqui, irmãos, ele lembra daquilo que realmente vale,
e diz: não posso vender a terra. Não posso. Não há possibilidade de eu vender essa terra. E agora, o coração do rei olhando e dizendo: Nabote não vai vender a terra para mim. Ele vai para a casa dele, ele não come. Presta atenção. Quando Nabote ele recusa a vinha do rei, ele recusa automaticamente. Ele não diz: eu vou pensar. Ele não diz: eu vou conversar com a minha esposa. Ele não diz: eu vou falar com os meus filhos. Ele não diz nada. Nabote ele já diz que não vai fazer. Por quê? Porque o coração de Nabote está em Deus. Nabote ele não servia a qualquer pessoa, ele servia a Deus. Embora o rei estivesse pedindo, mas maior do que o rei para Nabote era Deus. Ele estava dizendo: rei, não posso de maneira nenhuma vender a terra que o meu pai me deixou. É herança. O rei volta para casa, diz o texto, jururu, manhoso. E a mulher dele vai e vê que ele está com o rosto virado para a parede. E ela fica enfurecida, olha para ele e diz assim: tá, que deu? Que tu não comeu pão hoje? Estou bravo, triste com Nabote. Deixa o inferno triste com você, irmão. Deixa o inferno inteiro entristecido com você. Mas ouça o que eu vou te dizer. Quando eu e você fizemos algo que Satanás vai ficar irritado, olha para o seu irmão e diz assim: ai, ai, ai. Diz assim: ele não vai desistir. Diga: ai, ai, ai. Ele virá com mais fúria. Ai, ai, ai. Agora Jezabel está lá com ele dizendo: tá, o que aconteceu? Pedi para Nabote vender a vinha dele, ele não quis vender. Pedi para trocar, ele não quis trocar. Ia dar uma vinha melhor do que a dele para ele, ele não quis. Ah, ele não quis? Não, não quis. E é por isso que você não está comendo pão? Então vai, come pão. Pode comer, pode beber, porque a vinha que você quer, você vai ter. Olha isso, irmãos. O homem era rei, podia comprar tudo que ele quisesse, mas não. O coração dele estava na vinha de um homem simples, que cuidava da sua família. O único sustento deles era a vinha que ele tinha. Agora Jezabel está determinada a fazer qualquer coisa para entregar para ele aquilo que ele desejava. Existem, irmãos, aqui duas coisas que eu quero falar com vocês. Eu e você precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos realmente saber o que importa na nossa vida. Se eu e você estamos com o coração voltado no céu, ou se eu e você, irmãos, estamos dispostos a negociar. Porque quem tem uma vida em Deus e que está ligada em Deus, sabe quando as propostas são do diabo. Primeiro que eu quero te dizer é que Satanás, ele não vai vir, irmãos, com chifre, com rabo, com um tridente na mão. Não vai. Ele não vai aparecer, irmãos, todo estrupiado, com a cara estourada, pegando fogo, nada disso. Ele vai vir em algumas propostas que você vai receber. E você não vai receber essas propostas, irmão, de qualquer maneira. Vai ser além daquilo que você imagina. Porque as propostas do diabo mais ou menos nos faz pensar. E ela vem quando a gente mais precisa. Você já viu? Satanás, ele sabe o momento exato para te entregar uma proposta. Ele olha a sua fragilidade, o momento que você está passando, ele vai dizer: eu vou oferecer a proposta de agora. Ele vê quando o seu casamento está em declive. Ele vê quando está tudo desgostoso na tua casa, que só tem briga. Sabe como ele vem? Ele vem como uma mulher. E você olha para ela e você vai dizer: maior do que eu consigo. Nem mereço isso aí. É muita areia para o meu caminhão. Essa é a proposta do diabo, irmão.
Ele vem quando alguém chama você de linda. Ele vem quando falta o elogio do teu marido, mas lá fora ele está sim para te entregar. Satanás, ele sabe o momento certo, exato para chegar. E ele sempre virá na sua fragilidade. Então ouça o que eu vou te dizer nessa noite, irmão. Não importa qual vai ser o pago, não importa o que você vai sofrer, Deus está dizendo: não aceite, não venda a sua herança, não negocie ela com ninguém, porque maior do que essa herança aqui, nós teremos ela lá na glória. Não negocie. Nabote já disse não. Guarda-me o Senhor. Não tenho legalidade para te vender. Não vou entristecer o meu Deus que disse para eu não fazer. Não venha com proposta que vai me tirar da presença dele. Receber uma proposta, eu estou precisando de dinheiro. Quem não está? Uma proposta que eu vou comprar um carro, vai dar para eu ganhar um pouquinho mais. Está te faltando o que comer, irmão? Está te faltando o que vestir, irmão? Está passando fome? Ah, mas eu vou poder conquistar. Acabe fez a mesma coisa. Achou que uma parceria com outro reino traria para ele, sabe o quê? Melhoras no reino. Esqueceu que o mesmo Deus que deu para ele é suficiente para trazer as melhores. Aí a gente fica dizendo: eu vou trabalhar, recebi uma proposta para trabalhar de noite, domingo, numa pizzaria, numa lanchonete, não sei o que, mas não sei da onde. Oh, pastora, recebi uma bênção. E ainda tem coragem de dizer que as propostas do diabo é bênção. Não é. Eu vim aqui hoje para te dizer que não é. Que o tempo está findando e o teu coração está na terra. Que o tempo está findando e o teu coração está nas coisas dessa terra. E Deus está dizendo: se você quiser, eu sou Deus para te dar. Se houver necessidade, eu sou Deus para te sustentar. Se você tem um pai, Ele é teu pai. Eu estava falando que, sabe, eu tive o Felipe agora, porque já sabe dizer. Mas eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, todos os pais aqui, as mães vão saber. Sabe quando você vai levar seu filho para a escola? Está chegando o inverno aí, não tá? Coloca o moletom do ano passado nele. Vai estar aqui. Vai estar aqui. Quando você vestir a criança, ela vai entrar na creche, no parque, em qualquer lugar, está tudo certo com ela. Só que o pai e a mãe vai olhar e ver que não está. A gente olha e fala assim: nossa, coitado, ó, meu Deus, precisamos comprar roupa para essa criança. Porque a calça está curta. Porque a blusa está curta. Eu estou mentindo? E a Bíblia vai dizer: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá eu, que sou o Senhor. Nós agimos assim porque não depositamos nele a confiança. Nabote não confiava em homens, Nabote confiava em Deus. Enquanto uns batiam continência para o rei e aceitava os seus decretos, Nabote dizia: não posso. Livra-me o Senhor de vender aquilo que não é meu. A proposta é boa, mas eu vou infringir as leis. Mas não vai me deixar mais crente. Não vai acrescentar muita coisa no meu espiritual. Olha o que acontece. Ela diz assim: tu quer? Quero. Vou dar a vinha para ti. Ela escreve uma carta, sem o rei saber.
pega lá o carimbo do rei, sela a carta, manda para os anciãos. Todo mundo que conhece Nabote sabe da sua essência. Só que, irmãos, para nos punir, precisa tramar contra nós, porque não vai achar argumento em nós. Porque se for olhar, vai ter que falar, é muito crente, não dá. Vou mexer, não, é fiel financeiramente a Deus. Não, é fiel, vai todos os cultos, é líder de célula, está numa célula, canta louvores a Deus, levanta a mão, Deus é prioridade, vem domingo de manhã aprender um pouquinho da palavra, vem no sábado no RUG, vem no domingo aqui no culto das 5, tem uns aí que já ficaram das 5, já estão das 7, eles são muito crentes, eu vou ter que encontrar alguma coisa neles, e quando não acham, vão inventar. Inventaram que ele tinha blasfemado contra o rei, contra Deus, fez uma carta, pregoaram um jejum. Quando de repente Nabote está feliz com a sua família, e agora eles são levados, Nabote e os seus 2 filhos, diante dos anciãos, e pegam 2 homens, e esses homens, Jezabel compra eles, para dar mau testemunho e dizer que eles estavam lá, quando Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E não havia perdão. Se blasfemasse contra Deus e contra o rei, tivesse testemunha no ato, eles seriam apedrejados até a morte. E a Bíblia vai dizer que levantaram aqueles homens e eles estavam dispostos a falar contra ele. Aí vão dizer os anciãos, é verdade. Nabote, sem saber de nada, aí levanta as 2 testemunhas e diz, é verdade. Nós estávamos lá quando Nabote falou contra o rei, quando ele blasfemou contra Deus e os seus filhos. Jezabel olhava e dizia, nós vencemos. Apedrejaram eles, mataram Nabote e os seus filhos, a pedrada. Quanta injustiça e crueldade. Fala para mim se não é injusto isso. E aí a gente pergunta, onde é que estava Deus quando permitiu tanta crueldade, assentado no seu trono, olhando e vendo tudo? Quando eles estão mortos, morrendo aqui, Deus está trabalhando ali, levantando o profeta e dizendo, volte, vai até Acabe e dê um recado do céu para ele. Tirou o que era de Nabote, mas não vai desfrutar do que é dele. Diga para ele assim, assim te diz o Senhor teu Deus, que no mesmo lugar que mataram Nabote, você será morto, e além de ser morto, os cães lamberão o seu sangue. E diga mais, e Jezabel vai morrer, e quando ela morrer, os cães comerão a sua carne, assim diz o Senhor. Lá vem o profeta. Ouça o que eu vou dizer, irmãos. O céu nunca age com injustiça. Nabote pode ter perdido a sua vida, mas não perdeu a sua herança eterna. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz: bendito seja o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que segura com a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, para uma herança incorruptível. Era a herança de Nabote que ele queria, e Deus estava dizendo: ah, Nabote, se você souber que quando você chegar aqui tem uma herança para ti, meu filho, tem uma herança separada e exclusiva para ti. E ele vai continuar dizendo: incontaminável, em que não se pode murchar, guardada no céu para vocês. Lá no céu tem uma herança incontaminável.
incorruptível, que não murcha, não desgasta. E ele estava dizendo: guardada no céu para vós, que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para ser revelado no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, e que em vós grandemente vos alegrai, ainda que agora esteja sendo necessário que estejais por um pouco com várias tentações, para que a prova da vossa fé, para quê? A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e que é provado pelo fogo. Ou seja, Deus estava dizendo através do Senhor, através de 1 Pedro, através de Pedro, dizendo que nós vamos sofrer tentações. Ou seja, naquele momento era uma tentação trocar a vinha, que era uma herança, a troco de um valor a mais, ou a troco de uma vinha que era melhor. Mas ele permaneceu firme na palavra de Deus, dizendo: eu não posso vender, porque o meu Senhor não quer, a palavra do Senhor não me permite, o meu Deus não rejeita, não me aceita, ele me rejeita se assim eu fizer. Mas eu posso perder a minha vida, eu posso perder tudo o que eu tenho, mas uma coisa eu não vou perder: a minha fé em Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: há uma herança separada, guardada, esperando eu e você. Esperando eu e você. Aqui o Senhor está dizendo que tem essa, esperando nós. Aí lá vai. Agora ele está morto. O Senhor então declara o que vai acontecer. Depois de um tempo, irmãos, Acabe, ele fica perturbado, porque o próprio Senhor perturba ele. Não vai dormir em paz, não vai ter paz. Porém Jezabel, perturbada já era, e quanto mais maldade, mais ela se alimentava. Ele vai para a guerra, e ele é morto em guerra, em batalha. E ele tombou onde Nabote e os seus filhos foram mortos. Os cães lamberam o sangue dele. Mais um pouco, passasse alguns anos, veio o rei Jeú a Jezabel, e ela disse: és tu, Zinri? Veio me perturbar, olhando da sacada do prédio lá do seu palácio, caiu e morreu na queda. O rei olha para os seus criados, olhou e disse assim para eles: desce, pegue o corpo dela, porque ela ainda é uma princesa, e enterre. Quando chegaram, não acharam mais o corpo, senão só ossos, porque se cumpriu aquilo que Deus havia falado através do profeta: não ficará sua carne, porque os cães comerão ela. Só tinha o esqueleto, está na Bíblia, irmãos, o esqueleto daquela mulher. Olha para o seu irmão e diz assim: o Deus que fala é o Deus que cumpre. Diga: o Deus que fala
é o Deus que cumpre. Ai, 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 igreja. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Deus está dizendo: eis que venho sem demora, e guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E Deus está dizendo: santifica a igreja amada. Olha os sinais, observe os tempos. Olha, irmãos, o céu. Haverá sinais em todos os lugares sobre a minha volta, porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. Ele fala e ele cumpre. Ele fala e ele cumpre. Hoje nós estamos aqui na casa do nosso Pai. O que eu faço, irmãos, é chorar durante esses dias, olhando tanta desgraça e chorando. Os nossos olhos estão sobre o Rio Grande do Sul. Todas as catástrofes, o que tem acontecido. Sobre aquele áudio que não para, quando a criança pediu para pegar a boneca e era uma criança que estava morta. E aquele homem em tamanha angústia chorando. Onde é que nós estamos, igreja? O que nós estamos fazendo da nossa vida, igreja? Presta atenção, irmãos. As águas deu cabo em muitas almas. Muitas delas foram embora. E se fosse você um desses, será que lá no céu você receberia a herança? Parece que a gente está vivendo numa redoma onde nada vai acontecer com a gente. Escuta, está nas mãos de Deus todas as coisas. E das mãos do Senhor ninguém pode escapar. Ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém. Ele é a justiça, Ele é. Cada um receberá a punição que merece das mãos dEle. Mas enquanto isso, onde é que a igreja está? O que nós temos feito? Onde está o nosso coração? Oh, igreja. Eu olho para o pastor, eu digo: ele está chegando. Jesus está aí. Ele diz: está. Aí eu começo a me examinar e dizendo: Deus, o que é para eu fazer, eu estou fazendo. Se uma coisa eu estiver fazendo errado, me corrija enquanto há tempo. Porque eu sei que em breve o Senhor virá e eu aqui não quero ficar. Jesus, ainda que eu perca a minha vida nessa terra, ainda que eu gaste ela. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. Gasta a tua vida, gasta no reino. Vem para a igreja, não fique em casa, irmãos. Não fique na sua casa. Deixa tudo. Você tem que entender que esse é o tempo em que nós temos que desprender das coisas dessa terra. Nós temos que parar de pensar no nosso comodismo. Porque em nome de Jesus, igreja, é tempo de despertar. É tempo de você abraçar com Deus. É tempo de pedir perdão. É tempo de se reconciliar com Cristo. É tempo de mudança. É tempo de renovo. Não há mais tempo de perder tempo com aquilo que não vale mais. Não há. Não há. Ontem, quando eu tenho um grupo aqui que a Defesa Civil colocou lá, quem poderia ser os voluntários? Meu Deus do céu, porque a gente fica aflito olhando a televisão. Eu dizendo: meu Deus, se a gente tivesse dinheiro, tiver um helicóptero, tivesse qualquer coisa. Mas eu digo: Deus, eu sei que eu posso ser uma intercessora, mas Deus, não é isso, alguma coisa. E quando de repente estava lá a Defesa Civil, meu irmão, eu queria dormir até meio-dia ontem. Eu queria dormir, queria descansar.
mas o meu coração não dava. Eu dizia: Deus, eu serei uma desgraçada se eu não fizer nada. Eu me sinto uma desgraçada. Eu me sinto pior do ser humano se eu não fizer nada. Se eu pensar só na minha vida, quem sou eu nesse reino? Se eu pensar só em mim, quem eu sou, Deus? Eu disse: moço, o que eu posso fazer? Ele disse: você pode ser uma voluntária. A gente vai estar aqui separando tudo para levar. Eu disse: eu irei. E eu confesso para vocês que eu achei que chegaria lá, eu e a pastora Ju, e tivesse várias pessoas. Chegou lá, estava eu e a pastora Ju e as 3 pessoas da Defesa Civil. Começou a chegar as coisas, eu e a pastora Ju começamos a trabalhar. E era até meio-dia. Não chegava ninguém. Eu olhava e dizia: Ju, não consigo ir embora, porque não vai ter ninguém. Aí eles pediram marmita para nós. Eu olhava a Defesa Civil e dizia: meu Deus, eles estão sozinhos, Jesus. E o povo, todo mundo, onde é que está esse povo, Senhor? Onde é que está o povo que ama o povo? Nós falamos que amamos da boca para fora, mas não temos a atitude de quem ama. A gente está preocupado em lavar a roupa de casa sábado e ajeitar a nossa casa, e eles não têm mais casa. Eles não têm mais uma cama. Eles não têm mais nada, irmãos, nada. Tem uns que vão voltar sozinhos e não vão ter nem a família mais. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Queremos que Deus acrescente coisas na nossa vida, mas não fizemos nada por ninguém. E o Senhor Jesus disse: ame o teu próximo como você ama você mesmo. Como se fosse a sua vida, ame eles. E a dor deles era minha. E eu dizia: Deus, tem misericórdia deles. E cada roupinha que eu dobrava de uma criança, oh meu Deus, eu dizia: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu a oportunidade de ajudar de alguma forma. Eu pensava na carinha delas recebendo aquilo. Oi, igreja. Eu saí de lá, já era quase 4 horas da tarde. Eu cheguei na minha casa, ajeitei a casa e depois eu vim para o culto. Cheguei 6h30 aqui. Como a gente está pensando na nossa vida, irmãos, e não estamos gastando ela. Porque aquele que perder a vida por amor de mim achará. Cadê o amor da igreja? Cadê a igreja de Cristo, igreja? Jesus está voltando, igreja. O fim está aí, igreja. E que o Senhor ache eu e você no campo trabalhando como ceifeiros do Senhor, e dia após dia trabalhando em o nome de Jesus. Eu não tenho família no sul, eu não tenho, mas não precisa ser da minha família para eu amar. Não precisa ser a nossa família para nós amar. Nabote estava dizendo: nada me corrompe, rei, ainda que custe a minha vida, ainda que ela custe, não vou negociar. Ainda que custe a nossa vida, não negocie, em o nome de Jesus. E você sabe que o Senhor Jesus nos deu uma herança chamada salvação, amém? Por meio de uma palavra chamada graça, que é um favor imerecido, ou seja, não merecemos. E a graça não é por méritos, irmãos.
Quando eu e você entendemos que realmente eu e você precisamos da graça do Senhor, a gente sempre vai fazer algo por alguém por conta dessa graça. E eu estava vendo um pastor, não sei se ele era um pastor, alguém, falando um pouquinho sobre a graça. E eu achei incrível. Ele disse assim que a justiça, a misericórdia e a graça são três coisas distintas. A justiça, ela age de uma forma, a misericórdia age de outra forma, e a graça de uma forma que eu e você não entendemos, porque a graça não é compreendida. E ele vai falando que ele conta uma história mais ou menos assim. Um adolescente, ele pega o carro do seu pai. E ele pega o carro escondido do pai. Quando ele está saindo, ele bate no muro da casa do vizinho e arrebenta todo o muro da casa. A justiça, ela age assim. Quando o muro está quebrado, derrubado, o homem sai. E ele olha que o muro da casa dele está destruído. E ele vê que o carro está todo destruído e tem um adolescente lá dentro. O que ele faz? Ele diz assim: olha, eu não quero nem saber. Tu vai consertar o meu muro? Porque eu quero que tu conserte. Vou dizer para o teu pai. E eu não quero nem saber. É a justiça. Além do pai ter que pagar o muro do vizinho, dá uma surra no filho, repreende e ainda tem um prejuízo no seu carro. Essa é a justiça. A misericórdia age diferente. O vizinho olha e diz para o menino assim: ó, vou usar de misericórdia. Eu arrumo o meu muro. Tu arruma o teu carro. Te vira com o teu pai. Isso é misericórdia. A graça, ela é diferente. O vizinho olha para o menino, todo errado, que foi negligente, que pegou o carro errado, que não deveria ter feito o que fez. E diz assim: menino, eu vou consertar o meu muro. Também vou consertar o seu carro. E além disso, eu vou pagar a sua carteira de motorista e vou te presentear com um carro. Quem faz isso? Ninguém. Só a graça. Só Ele faz. Então a graça é algo que não se entende. Porque o menino não merecia isso. Merecia? Não. Olha para o seu irmão e diz assim: nós somos o menino, cheio de erros e falhas, mas a graça nos alcançou.